eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. Você conseguiria me explicar o que acontece no seu cérebro quando você faz uma conta, lembra de um acontecimento do passado ou aprende algo novo? Bom, pois é, durante muito tempo o cérebro humano foi um grande mistério. Afinal de contas, são mais de 100 bilhões de neurônios. Mas, com os avanços da ciência e da tecnologia, os cientistas estão a cada dia que passa desvendando um pouquinho mais desse mistério que é o nosso sistema nervoso. Quer entender como tudo isso funciona? Então fica comigo até o final da aula. Uma das principais funções do sistema nervoso é integrar o organismo com o ambiente em que ele vive. Ou seja, através dos nossos sentidos, ou melhor, através dos órgãos dos sentidos, nós vamos ser capazes de perceber o ambiente que nos cerca, através da visão, audição, olfato, paladar e do tato, nós vamos receber as informações externas, as informações do ambiente. Mas o nosso corpo também é capaz de receber informações internas, como por exemplo a nossa temperatura e a pressão arterial. Essas informações são então transmitidas através de uma longa rede nervosa e interpretadas numa espécie de central de processamento. Então, por exemplo, se eu vejo o crush passando, ou melhor, se através da visão eu posso captar essa informação externa, o meu olho vai então transmitir essa informação através do nervo óptico, que vai levar a informação até o encéfalo, onde ela vai ser interpretada e onde vai ser gerada uma resposta adequada, que pode ser, por exemplo, a descarga do hormônio adrenalina, aquele hormônio que é capaz de acelerar os batimentos cardíacos, pode dilatar a minha pupila e até mesmo gerar um certo rubor, sabe? Aquele rostinho avermelhadinho de vergonha. Bom, com isso, você pode perceber que o sistema endócrino e o sistema nervoso trabalham juntos. O sistema endócrino é aquele responsável pela produção dos hormônios. Juntos, eles vão ser responsáveis pela coordenação e regulação dos sistemas. O sistema nervoso é formado por neurônios e gliócitos. Os neurônios são células especializadas responsáveis por receber e transmitir os estímulos, os impulsos nervosos. Já os gliócitos são células auxiliares que sustentam, revestem e nutrem os neurônios. Cada neurônio é composto por um corpo celular, onde se localiza o citoplasma e o núcleo da célula, sendo que dessa parte mais volumosa, que é o corpo celular, partem as neurofibras, prolongamentos, como os dendritos e os axônios. Basicamente, os impulsos nervosos são conduzidos do sentido corpo celular para o axônio. Esse impulso nervoso que chega no neurônio pela extremidade dos dendritos é uma alteração na corrente elétrica ao longo da membrana, o que chamamos de potencial de ação. Resumidamente, o estímulo chega, os canais de sódio e potássio se abrem e esses íons entram, causando uma rápida inversão da carga elétrica, a despolarização. E o potencial de ação é conduzido até os terminais dos axônios. Alguns neurônios possuem um extrato mielínico, também conhecido como bainha de mielina, que é uma espécie de isolamento, uma proteção. Mas essa bainha também é capaz de aumentar e muito a velocidade de condução do impulso, já que este é conduzido em saltos, de nó a nó. A transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro ou de um neurônio para uma célula ou para um órgão efetor ocorre em uma região denominada sinapse. E a sinapse mais comum é a sinapse química, onde entre a porção final de um axônio e o dendrito do axônio seguinte existe uma fenda, a fenda sináptica. Tudo acontece quando o impulso nervoso chega na extremidade do axônio e promove a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. Estes neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina ou a adrenalina, se ligam a receptores da membrana pós-sináptica, originando o impulso nervoso na célula seguinte. E depois eles vão ser degradados
para cessar o estímulo. Organização: o sistema nervoso possui uma divisão anatômica e uma funcional. Anatomicamente, ele se divide em sistema nervoso central, o SNC, e o sistema nervoso periférico, ou SNP. Este possui ainda uma divisão funcional, dividindo-se em sistema nervoso periférico somático e o autônomo. O sistema nervoso central, ou seja, aquele que fica no centro do nosso corpo, é responsável por integrar e processar as informações que chegam até ele. Essas informações vão chegar através dos órgãos dos sentidos. Então vem tudo ao mesmo tempo. A visão, um cheiro, um tato, ele vai integrar tudo, processar e gerar uma resposta, que será enviada aos músculos. Ele é formado por encéfalo e medula. O encéfalo é formado por 3 partes: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano, sendo responsável pelo pensamento, pela memória, pela inteligência, pelo processamento dos sentidos e da fonação. O cérebro, também chamado de telencéfalo, tem na sua base o diencéfalo, formado por tálamo, hipotálamo e hipófise. O tálamo é uma região que integra e retransmite os impulsos nervosos para o córtex cerebral, a região mais externa do cérebro, onde as informações são processadas. Abaixo do tálamo fica o hipotálamo, que ajuda a controlar a temperatura, o apetite, as emoções e que também atua no controle das glândulas endócrinas, já que ele é o controlador da glândula mestra desse sistema, a hipófise. Mais abaixo vem o mesencéfalo, que tem grande importância na manutenção do tônus muscular, a ponte e o bulbo, que juntos formam o tronco encefálico, capaz de ligar o encéfalo à medula espinal. Ainda fazendo parte do encéfalo está o cerebelo, responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos. E, como essas estruturas são muito importantes e delicadas, o encéfalo e a medula possuem diversas estruturas de proteção, uma óssea, que é o crânio e a coluna vertebral, e membranas conjuntivas, as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater, que, quando inflamam, causam a meningite. Mas para conectar esse centro de processamento da informação com os órgãos do corpo, existe o sistema nervoso periférico, formado por nervos e gânglios. Os nervos são formados pela junção de vários axônios de neurônios que partem do crânio e do encéfalo, formando os nervos cranianos, e também de neurônios que partem da medula espinal, formando os nervos espinhais. Os nervos podem ser classificados de acordo com o tipo de neurônio que o forma. Assim, nós temos os nervos sensitivos ou aferentes, que são aqueles formados exclusivamente por neurônios sensitivos, ou seja, aqueles que vão levar a informação dos órgãos para o sistema nervoso central. Além deles, nós temos também os nervos motores ou eferentes, que são aqueles que vão levar a informação do sistema nervoso central para os órgãos efetores, como os músculos, por exemplo. E, além desses dois, nós temos ainda os nervos mistos, formados pelos 2 tipos de fibras neurais. Ou seja, no nervo misto eu vou ter a informação indo tanto do sentido órgão SNC, ou seja, do órgão para o sistema nervoso central, como também do SNC para o órgão efetuador. Uma situação interessante que mostra o trabalho dos nervos sem a participação do encéfalo é o arco reflexo, também conhecido como ato reflexo, e que inclui aquela famosa batidinha no joelho com o martelo que o médico dá. Bom, nesse exemplo, ao receber o estímulo patelar, ou seja, o médico foi lá e bateu no joelho da pessoa, esse estímulo vai ser levado por um neurônio sensitivo, ou seja, um neurônio aferente, que leva esse estímulo até a raiz dorsal, ou seja, a parte de trás da medula espinhal. Daí, o estímulo vai sair através de um neurônio motor ou eferente. Então, aferente é o que vem,
eferente é o que sai. Esse neurônio motor eferente, que saiu pela raiz ventral, muito importante isso, vai levar o estímulo até o órgão, que no caso é aqui o músculo extensor da perna, fazendo com que a pessoa levante a perna sem que ela sequer tenha consciência do movimento, já que não houve a participação do encéfalo. Mas, na maioria dos reflexos, ao invés de ter a participação só desses dois tipos de neurônios, o sensitivo e o motor, na maioria das vezes nós temos um terceiro neurônio envolvido, aquele neurônio misto ou associativo, capaz de levar a mensagem, o estímulo, nos dois sentidos. Então, usando um outro exemplo, uma pessoa que encostou numa panela quente, uma chaleira muito quente, por exemplo, ela vai encostar e rapidamente ela tira a mão. Como que isso acontece? Então, o estímulo, no caso o calor, a temperatura elevada ali, vai então ser levada por um neurônio sensitivo, o aferente, que leva até a raiz dorsal. Mas aí eu vou encontrar um neurônio associativo, que vai passar essa mensagem tanto para o próximo, que é o neurônio motor, daí o neurônio motor vai fazer a pessoa tirar a mão da chaleira rapidamente, mas o associativo, como ele vai nos dois sentidos, ele vai mandar essa mensagem também para o encéfalo. E aí a pessoa vai ter a ciência de que ela encostou em algo quente e que ela tirou a mão. Então eu tenho a participação do encéfalo. E para fechar essa nossa aula maravilhosa, só falta falar da divisão funcional do sistema nervoso em somático e autônomo. O sistema nervoso somático é responsável pelas ações voluntárias, ou seja, aquelas que acontecem de acordo com a nossa vontade, como correr, por exemplo. Já o sistema nervoso autônomo é responsável pelas ações involuntárias, que ocorrem independentemente da nossa vontade. Esse é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, sendo que o sistema nervoso simpático está relacionado a atividades que necessitam de energia, que demandam energia, como, por exemplo, situações de estresse ou situações relacionadas aos neurotransmissores noradrenalina e adrenalina. Esse sistema é capaz de estimular as suprarrenais a secretarem a adrenalina e a noradrenalina, capazes de dilatar as pupilas, acelerar os batimentos cardíacos e relaxar os brônquios pulmonares para aumentar a eficiência respiratória. Ele inibe a produção de saliva, a digestão e o peristaltismo intestinal. Ele também relaxa a bexiga e estimula a liberação de glicose pelo fígado. Já o sistema nervoso parasimpático estimula atividades relaxantes, como a redução do ritmo cardíaco e da digestão, por exemplo, e possui como neurotransmissor a acetilcolina. E aí, ficou nervoso com tanto conteúdo? Bom, desde o início da aula eu avisei que esse não era um sistema simples. Afinal de contas, são mais de 100 bilhões de neurônios. Mas, graças a esses neurônios, você é capaz de aprender esse conteúdo e tantos outros. Mas, para aprender ainda mais, eu recomendo que você não pare por aqui. Busque exercícios, faça resumos, esquemas. Você pode voltar nesse vídeo, por exemplo, e pegar algumas telas, dar um print e fazer os seus próprios desenhos, os seus próprios esquemas. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me enviar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de dar aquela curtida e se inscrever no canal, ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula!